Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa próxima aula. Nessa aula, pessoal, nós vamos aprender a função desloc. Dentre as várias funções do Excel, uma das funções muito utilizadas é a função desloc. Essa função ela precisa de um pouco de atenção, porque a gente vai precisar imaginar aqui um pouco do resultado dela. Eu vou mostrar depois que a gente consegue ver, mas ela vai bastante da nossa capacidade de abstrair, tá? De conseguir imaginar o resultado antes que ele venha. E vocês já vão entender o porquê. Bem, a função desloc, pessoal, ela serve para selecionar alguma coisa, tá? Basicamente é isso. Então, por exemplo, quando eu venho no Excel aqui e faço isso aqui, eu estou fazendo uma seleção, né? Por exemplo, eu vou fazer uma função soma, tá? Então, deixa eu primeiro colocar isso aqui grande para vocês poderem ver. Eu venho aqui e faço assim, igual a soma. Aí ele vai perguntar, o que você quer somar? O que eu faço, pessoal? Eu venho aqui e seleciono, não é? Seleciono o que eu quero somar. Isso aqui, ou isso aqui, ou isso aqui, ou tudo isso aqui, está vendo? Enfim, a função soma pede uma seleção. A função média, a mesma coisa, tá? Professor, quando você vai validar dados, ó, eu venho aqui na célula, tá? E eu vou lá, ó, em dados, e eu quero fazer uma validação, para que nessa célula só possa ser digitado determinado tipo de coisa. Lembra dessa aula? Então eu venho aqui, ó, na função dados, né? E eu venho em validação de dados. Onde está a validação de dados? Onde está a validação de dados, gente? Validação de dados, validação de dados. Tá aqui, ó, validação de dados, validação de dados. E eu vim aqui e falo, eu quero que esse valor venha de uma lista, né? Aí o que o Excel pergunta para mim? Cadê a tua lista? Aí eu venho aqui, ó, lembra desse campo aqui, ó, esse botão, pessoal? Esse botão aqui. Sempre que vocês virem, ele é para você poder selecionar, tá? Então eu vou vir aqui e faço aqui, ó. Eu quero validar esses dados para que eles sejam de uma lista. Então eu venho aqui e seleciono. Selecionei. Então eu estou falando para ele, ó, que os dados que estão nessa célula aqui, eles só podem ser o nome daqueles alunos, tá? Porque eu peguei de uma lista que eu selecionei, tá? Então eu vou vir aqui, validação de dados, é uma seleção que eu fiz, tá? Então eu vim aqui, por exemplo, para fazer uma função soma, eu tenho que vir aqui e selecionar o que eu quero somar. Para fazer uma média, eu tenho que vir aqui e selecionar. Para fazer uma validação de dados, eu tenho que vir aqui e selecionar. Para fazer um gráfico, né, eu venho aqui e seleciono os dados que eu quero, vou lá e mando criar um gráfico, não é assim? Ou seja, o Excel trabalha basicamente com seleções. Você seleciona o que você quer e a partir daí você faz alguma coisa, tá? E a função desloc, pessoal, serve para selecionar para a gente. Ela vai escolher alguma coisa para mim, tá? Ah, professor, para que eu vou usar uma função se eu posso ir lá e escolher as coisas? Vocês vão ver em seguida qual que é a vantagem de você usar a função desloc, que é uma vantagem absurda, tá? Mas antes a gente precisa entender como é que ela funciona, como é que ela trabalha. É isso que a gente vai ver nessa aula. Depois a gente vai tratar mais profundamente da função desloc, aplicando ela na prática em várias coisas, tá? Então vamos lá. A primeira coisa, como é que funciona a função desloc? Bem, a função desloc ela tem 5 parâmetros, todos eles obrigatórios, tá? Então a função desloc vai me pedir o início, quantas casas eu quero descer, PB, para baixo, tá? Quantas casas eu quero ir para a direita, PD, qual que é a altura da minha seleção e a largura da minha seleção. E eu vou mostrar para vocês isso na prática, com calma, com tranquilidade, vocês vão ficar fera nisso aqui. Então vamos lá, a função desloc, ela vai se deslocar a partir de um determinado ponto inicial, tantas casas para baixo, tantas casas para a direita, e chegando nesse lugar, ele vai selecionar tantas linhas e tantas colunas quantas eu quero. Ok? Vamos fazer o primeiro exemplo. Ó, eu quero selecionar essas células aqui, tá? Então eu vou marcar elas aqui, de alguma maneira, para que a gente tenha essa referência, tá? Ok. Bem, como é que ficaria uma função desloc para chegar ali? Pessoal, vamos trabalhar junto aqui. Ó. Então eu vou colocar assim, ó, desloc. Qual que é a minha referência, o meu início? Bem, eu vou colocar o começo da tabela aqui, tá? Então a partir de A2, o que eu vou fazer? O próximo parâmetro, quantas linhas eu vou descer? Bem, eu quero chegar aqui, então eu vou descer, ó, eu estou aqui, em A2, né? Eu vou descer uma, duas, tá? Então eu vou colocar ali, ó, duas.
O próximo parâmetro aqui, ó, é para a direita, né? Quantas que vamos deslocar para a direita? Bem, eu estava em A2, desci duas, né? Vim uma, duas. Agora, quantas que eu tenho que ir para a direita? Ó, uma, duas também, né? Então, eu vou colocar duas para a direita. Legal. Qual que é o número de células, a altura que eu quero selecionar? São três, ó, uma, duas, três células, né? Então, são três células de altura. Quantas colunas eu estou selecionando, pessoal? É uma só, é só uma coluna. Se eu estivesse marcando isso aqui, seriam duas, tá? Não é. Então é uma coluna só. E acabou minha função deslock. Vamos ler o que está escrito aqui, ó. Eu estou falando para ele o seguinte: a partir de A2, desça duas e vá duas para a direita. Então ele fez assim: a partir de A2 ele desceu duas, ele veio duas e veio duas para a direita. Uma, duas. E quando ele já chegou aqui, ele selecionou três linhas por uma coluna. Três linhas por uma coluna. Tá? É isso que essa função deslock fez. Ela selecionou para mim essas três células, três linhas por uma coluna, partindo daqui. Então ela estava aqui, desceu dois, veio dois para a direita, selecionou três por uma coluna. Quando eu der Enter, pessoal, dei Enter aqui, qual que vai acontecer? Ele me retorna aqui. Desculpa, eu perdi a função deslock. Deslock de A2. Ó, ele me trouxe a matriz que eu tinha ali em cima. Tá vendo? Eu vou fazer de novo essa função aqui do lado. Aqui, ó. 6, 8 e 6. Tá vendo? 6, 8 e 6. Ah, se eu mudar para 7, ele muda para 7 aqui. Tá vendo? Porque isso aqui está fazendo referência àquilo lá, né? Perfeito? Bem, deixa eu apagar essas duas células aqui de baixo. Ah, pera aí, deixa eu tirar essas células aqui. Vou colocar 1,1. Vou tirar essas referências aqui. Pronto. Bem, vamos lá. 3,1. Deixa apenas eu corrigir isso aqui, pessoal, porque eu não quero que ele propague para mim essa fórmula para baixo, tá? Eu não quero essa propagação. Enfim, deixa ele assim. Então ele vai selecionar para mim aquelas três células, ok? Então a função deslock, ela funciona assim. O início, tanto para baixo, tanto para a direita. Seleciona uma determinada altura de células e determinada largura. Bem, então vamos mudar minha função aqui, ó. Em vez de 3 eu vou colocar 4. O que ele vai fazer? Em vez de ele selecionar 3 células, ele vai selecionar 4. Ele tem que vir até o número 5, né? Olha ele, ó. Bem, eu não quero uma coluna de largura, eu quero duas colunas de largura. Duas. Ok? Olha aqui, ó. Ele está trazendo para mim o que está lá. Se eu mudar aqui de 10 para 11, ele vai mudar ali para mim também. Ok? Essa é a função deslock, pessoal. Assim que ela funciona, assim que ela trabalha. Vamos mais um exemplo, tá? Eu não quero mais selecionar isso aqui. O que eu quero selecionar agora é outra coisa. Eu quero selecionar essas três células aqui, tá? Como é que fica a minha função deslock? Vamos lá. Deslock a partir de A2. Deixa eu marcar as células que eu quero selecionar para ficar bem visível para a gente, tá? Essas três aqui. Então vamos lá. É igual a deslock a partir de A2. Ah, professor, eu posso começar a partir daqui? Pode, não tem problema nenhum. O início você escolhe, tá, pessoal? Eu estou usando daqui para a gente poder navegar, usar a esquerda, para baixo, para a direita. Mas se tu quiser começar daqui, ó, C2, ele vai perguntar quantos para baixo. Então vamos lá, 1, 2, 3, né? 3 para baixo. Quantos para a direita, pessoal? Nenhum. Eu já estou aqui, 0 para a direita, tá? Qual que é a altura? A altura é uma linha só de altura e 3 colunas. Pronto. Olha aqui o meu resultado, ó. 8, 11 e 5. Ok? Legal, pessoal. Então, agora eu vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu apagar essa fórmula aqui. Eu não quero que ele fique copiando para o lado. Então, eu vou colocar algum conteúdo nessa célula. Vou colocar um conteúdo aqui para limitar minha função deslock. Então, vamos lá. Foque só na função deslock, tá? Então, vou criar um outro deslock aqui agora, pessoal, que vai selecionar para mim isso aqui, ó. Ok? Essa é a minha novo objetivo, é esse cara aqui. Eu quero começar a partir daqui, porque esse é meu jeito. E eu vou fazer assim, ó. Deslock.
Então, a partir daqui, quantas casas eu tenho que descer? Eu tenho que descer 1, 2, 3, 4, 5 casas para chegar aqui nessa linha, né? Então, 5 casas, tá? Bem, eu estou parado aqui, né? Eu estava aqui, desci 5 casas, agora eu tenho que ir para a direita. Ó, eu tenho que ir para a direita. Então eu vou vir quantas casas? Ó? 1, 2, tá? Cheguei aqui. Então eu tenho que vir 2 casas para a direita. Legal. Quantas linhas eu estou selecionando? Ó, o próximo campo, o próximo parâmetro é linhas, né? Então é a altura da minha seleção. São 3. Então estou selecionando 3 linhas. E quantas colunas eu estou selecionando? São 2 colunas, 3 por 2. Então eu estou selecionando 6 células. Está aqui, ó. Essa é a minha função de desloque. A partir do A2 vai descer 5 casas. Depois vai vir 2 para a direita. Vai selecionar 3 de altura por 2 de largura. Esse é o resultado da minha função de desloque. E olha que interessante, pessoal. Ele me deu isso daqui, ó, despejar. O que significa isso, pessoal? Bem, o Excel tem condições de mostrar dentro de uma célula só o conteúdo de 6 células. Ele não tem a menor condição de fazer isso. Tá? Como é que eu vou pegar 6 células e mostrar aqui dentro? Ah, parece um mini gráfico. Não, não dá. Então ele não consegue trazer, porque isso a gente fala que é uma função matricial. O resultado dela é uma matriz de dados. São várias informações, tá? Bem, como é que você faz para ver uma função matricial, pessoal? Você vai fazer o seguinte, você clica em cima dela 2 vezes, aperta Ctrl, em vez de você dar Enter, você aperta Ctrl, Shift e Enter. Ok, o que ele vai trazer aqui nesse resultado para vocês? Ele vai trazer o resultado da primeira célula da matriz que ele selecionou. Então ele selecionou isso aqui, ele vai trazer a primeira. Algumas versões do Excel trazem a última, então não estranhe se apareceu 5 ou 9 para vocês, porque o resultado está certo. Tá? O fato é, dentro desta célula existem várias informações. Tá? Se vocês olharem aqui em cima na barra de fórmula, olha que legal, ele colocou uma chave no começo da função. Toda vez que vocês verem que tem uma chave no começo da função, significa que essa função é uma função matricial, ou seja, desse resultado vai sair várias informações. Tá? Aqui dentro dessa célula não tem o número 5, na verdade eu tenho o número 5, 6, 6, 8, 7 e 9. Mas ele não tem como mostrar tudo isso numa célula só, então ele me mostra só o primeiro número. Tá? Ok até aqui? Bem, professor, como é que eu vou saber se realmente ele selecionou se eu não consigo ver? Lembra que eu falei que vocês precisavam abstrair? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer a soma de um desloque, tá? Então, eu vou mandar ele somar essa seleção que eu fiz aqui. Então, some. Em vez de eu vir aqui e selecionar, eu vou mandar ele fazer com o desloque, tá? Que o desloque seleciona, né? Então, eu vou fazer assim, ó. Some o quê? Vamos lá. Ele vai vir daqui, vai descer 5 casas, vai vir 2 para a direita, vai pegar 3 linhas por 2 colunas, né? 3 linhas por 2 colunas. Vocês concordam comigo que essa função aqui, ó, selecionou esses dados? Né? Então, se ela selecionou, a minha função soma tem que funcionar. Ela tem que somar isso aqui tudo. Vamos fazer a conta quanto que vai dar. 6 com 6 dá 12, com 5, 17. Né? 25, 32, com 9 dá 41. Vamos ver se vai dar certo isso aqui, pessoal? Então eu vou fechar minha função soma e vou dar Enter. Olha lá, ó, 41. Legal? E se eu quisesse pegar mais essas duas células aqui, para chegar em 51? Então a minha altura, em vez de 3, seria 4, né? Então em vez de 3, eu mudo para 4. Ele vai colocar mais 2 números 5 ali dentro e vai virar 51, em vez de 41. Vocês estão vendo que a função desloque está selecionando aqueles dados para mim? Eu só não consigo ver ela fazendo isso. Mas eu consigo abstrair, saber que ela está fazendo isso. Professor, para que serve isso? Vamos lá. Eu vou dar um exemplo prático para vocês e depois a gente vai ter vários outros, vocês vão ver que maravilha que essa função é. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu estou fazendo um boletim escolar e eu tenho esses alunos aqui, do aluno 1 até o aluno 10, tá? E a minha função soma, ela vai fazer a soma dessas notas. Então, eu tenho aqui, ó, a soma dessas notas aqui, ok? Pronto, somou minhas notas. Perfeito, função soma normal. À medida em que o aluno sai da turma, a nota sai daqui do boletim escolar, né? Ó, saiu esse aluno, saiu esse aluno. Legal, perfeito. 9, 8 e por aí vai. O problema é a hora que entra um aluno novo, o aluno 11, tá?
e eu coloco a nota dele aqui. Olha a minha função soma lá. Ela está somando? Ela não está. Por quê? Porque eu mandei ela somar daqui até aqui. E eu selecionei manualmente o que eu queria que ela somasse. Eu não usei um desloque para isso. Eu selecionei. Ou seja, eu acabei de cair numa prisão perpétua de toda vez que entrar um aluno novo, eu vou ter que ir lá e atualizar a minha função. Agora vocês imaginem se em vez de ter selecionado essas notas, eu tivesse mandado o meu desloque selecionar para mim todos os alunos. Pode entrar ou sair aluno, o meu desloque vai aumentar ou diminuir o tamanho do número de células selecionadas. Ah, professor, dá para fazer isso? Dando risada, tá? Vamos fazer junto? Eu vou fazer um exemplo com vocês aqui, ó. Eu estou ajustando aqui para esses caras entrarem das vírgulas, ó. Pronto, então vamos lá. Pessoal, qual que é a função que me diz quantas células estão preenchidas aqui? Vocês lembram? Vocês lembram? É daquelas funções de contagem, tá? É a função conte ponto num. Ela vai me dizer quantas células tem números, tá? E também tem a função conte ponto valores, que me diz quantas células tem qualquer conteúdo dentro delas, ok? Bem, guardem isso na cabeça de vocês. Eu tenho uma função que sabe me dizer quantas células aqui estão preenchidas, tá? Posso tanto usar a função conte.num quanto a função conte.valores. Ele vai me dizer, ó, você tem uma célula preenchida, duas, três. Nesse caso aqui nós temos 10, tá? Vamos trabalhar com a nossa tabelinha antiga, sem o 11º aluno. Pronto. Então nós temos 10 preenchidos, né? Então a minha função soma, pessoal, ela vai ser baseada no seguinte, ó. Eu vou fazer uma soma. Eu não vou mais selecionar, tá? Eu vou mandar o desloque fazer isso para mim. Então eu quero que o desloque faça o seguinte, ó, a partir daqui, ele vai descer uma, aí ele vai vir uma para a direita. Aí quantas linhas ele vai selecionar, pessoal? Eu não sei. Eu quero que ele descubra para mim quantas notas tem aqui, tá? Como é que eu vou fazer? Eu vou mandar ele contar. Então eu vou falar para ele o seguinte, ó, conte, ponto, num, conte quantas células tem números. Onde, gente? Aqui, ó. Aí aqui eu vou pegar até o final. Ok? Bem, qual que é o resultado dessa minha função aqui, conte.num, pessoal? Ele vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então isso aqui tudo vai retornar o 10 para mim, tá? Ou seja, o meu desloque, ele desceu 1, veio 1 para cá, vai pegar 10 células. 10 por quanto? Uma coluna só que eu quero, né? Ok. Fechei a função soma, 79. Ok? Pronto. A minha função desloque, ó, a minha função desloque, ela pegou, ela estava aqui, desceu 1, veio 1 para cá, aí ela não sabia quantas descia, ela mandou ele contar. Ele conta para mim quantos tem. Falou, tem 10. Então aqui veio o número 10, ele selecionou 10 linhas, tá? Por uma coluna de largura. Isso aqui tudo selecionado já, ele mandou somar em seguida. Pronto. Vantagem, vamos colocar o aluno 11. Ó, nota 10, 18. Olha a minha nota atualizando sozinho. Ah, o aluno saiu. Entrou esse e entrou mais um. Eu estou precisando fazer de novo a seleção, pessoal? Eu não estou, porque ele atualiza automático aqui, ó. Quando não tinha esses dois alunos, aqui, não tinha esse e não tinha esse, a minha função conte.num vinha aqui e falava, ó, só tem 10. Quando eu coloquei mais um, a minha função conte.num virou 11. Então o meu desloque, em vez de selecionar 10, selecionou 11. Depois ele selecionou 12. E ele vai selecionar quantos forem necessários. Então quando eu vier aqui, por exemplo, ó, mais uma diferença boa. A função soma, tá? Selecionei isso aqui. 10 alunos. O problema é quando eu apago esse aluno aqui, gente, ele vai atualizar para mim. Legal, ficou 71. Mas ele continua selecionando essa célula em branco. E esse aluno nem existe mais. Tá? Nem existe mais. Ou seja, isso é falha. A função desloque não, ela vai selecionar somente esses. Tá? Ela vai selecionar o que? A quantidade de notas que tem. Então se tiver uma nota, 2, 10 ou 30, é isso que a função desloque vai fazer.
A diferença é essa função aqui. Eu vou fixá-la aqui para vocês verem. E essa função aqui fazem mais ou menos a mesma coisa. A diferença é que essa função aqui de cima é dinâmica. Ela se adapta à quantidade de resultados que eu tenho, enquanto essa outra aqui não. Toda vez que mudar, eu tenho que manualmente vir aqui e mudar ela também. Conseguiram visualizar uma utilidade para a função desloque? Essa é uma função extremamente útil para o nosso dia a dia. O único papel da função desloque é selecionar alguma coisa. Mas como eu mostrei para vocês aqui, eu consigo selecionar de forma automática e dinâmica a quantidade de alunos que tem, aumentando ou diminuindo o número de alunos. Ok? Então vocês imaginem, por exemplo, que você tem um gráfico para fazer na empresa, e esse meu gráfico ele pode aumentar ou diminuir dependendo do número de meses, ou do número de variantes, do número de quantidade de estoque, de produto, e por aí vai. Eu não vou fazer um gráfico, pessoal, baseado numa função fixa. Eu não vou selecionar os dados, porque a quantidade de dados pode mudar toda hora. Então, em vez de eu fazer baseado em dados fixos, eu vou fazer baseado em uma função desloque, porque ela vai selecionar para mim. Se o gráfico tiver mais dados, ela vai selecionar mais dados. Se tiver menos dados, ela vai selecionar menos dados. Ok? O que eu preciso que vocês tirem dessa primeira aula? Como que a função desloque funciona, ou seja, quais são os parâmetros dela de início, para baixo, para a direita, quantas linhas e quantas colunas, e que vocês entendam que o papel da função desloque é selecionar alguma coisa para mim. Uma coisa que eu selecionaria manualmente, aqui, ela vai fazer para mim de forma automática. Ok? Essa foi a nossa primeira aula sobre a função desloque. Guardem bem essa função, ela é extremamente útil. Nós vamos ver mais algumas aplicações práticas dela em seguida. Desejo um excelente dia para vocês.